Savigny, parte 2. A teoria da sede do fato jurídico. Para continuar a contribuição de Savigny para a nossa disciplina, falta abordarmos o que eu considero a mais importante contribuição dele para o nosso ramo, que são as bases metodológicas da nossa disciplina. Atenção! A teoria da sede do fato jurídico é a teoria sobre qual o nosso método conflitual, colisional, se desenvolveu. O que significa isso? Significa que Savigny desenvolveu a teoria com uma finalidade, mas a sua repercussão, sua utilidade foi tamanha que acabou influenciando na criação do método conflitual. Isso não significa que a teoria da sede é um método conflitual, tá? Significa somente que a origem da nossa metodologia está nessa teoria proposta por Savigny. Por quê? Qual é a diferença? A diferença é que em Savigny, a teoria dele tinha uma aplicabilidade geral. Por quê? Porque na época em que ele viveu, havia grandes dúvidas quanto à classificação da natureza das relações jurídicas. Ou de forma mais simples, como poderia eu, jurista, verificar se uma relação jurídica era de direito civil ou de direito comercial? Então ele desenvolveu essa teoria a partir dessa dificuldade, dizendo que, olha, a natureza jurídica de uma relação sempre será aquela que a sua sede, o seu coração ou o pêndulo apontar. Então é uma proposição teórica que parte de 3 premissas. Então é uma teoria que se desenvolve a partir de 3 premissas. A primeira é que toda relação jurídica tem uma sede, tem um coração. Evoluindo para o direito internacional privado, significa que toda questão de direito internacional tem uma sede, uma localização em um dos elementos da relação jurídica. Segunda premissa, que o direito que se aplica a essa sede pode ser tanto direito nacional, classificações nacionais, como também classificações estrangeiras. Ou, puxando a sardinha para a nossa disciplina, que o direito que rege a questão em foco pode ser tanto o direito nacional quanto o direito estrangeiro. E que a aplicação do direito àquela questão, ou seja, a aferição da natureza jurídica da relação, do fato, é justamente da análise dos elementos que compõem a relação, que compõem o fato. O que significa isso para o direito internacional privado? Significa que a questão de direito internacional privado sempre aflora de um dos elementos da relação jurídica. Não necessariamente a relação jurídica como um todo, podendo ser somente uma parte. Isso é muito fácil de lembrar quando você estuda o dépeçage, o desmembramento, em contratos internacionais. Bem, como eu sei que essa explicação ficaria muito complicada de entender somente com essa breve explanação em palavras, vamos tentar visualizar a aplicação dessa teoria já como método de direito internacional privado, ou seja, dando a ênfase da teoria para a nossa disciplina e não para o campo do direito privado nacional, tá? Muito bem, vamos lá. Suponhamos então que estamos diante de um contrato de compra e venda de uma casa. Olha, contrato de compra e venda de uma casa é um conceito. É o conceito jurídico de uma situação na realidade. Então, atrás dessa conceituação,
existe uma situação fática. Ein Tatbestand, como dizem os alemães. Então, cabe, na hora de analisar a relação jurídica, não analisar a partir do conceito dado. É a compra e venda. Não. Mas sim a partir dos elementos da situação fática e sua significação jurídica. De forma simples, não é porque num documento está escrito que é um contrato que eu estou diante de um contrato. Vamos simplificar. Imagine que Mévio contrate Tício para matar Maria. E para isso eles fazem um documento escrito, um contrato de prestação de serviço. Está escrito no documento. Muito bem, esse documento é um contrato? A relação de Mévio e Tício é um contrato? Óbvio que não. Por quê? Porque dos elementos da situação fática criada por Mévio e Tício, nós estamos diante de uma conduta tipificada. Homicídio, crime de mando, mandar matar alguém. Então, isso não é um contrato, isso é uma prova documental do crime de Mévio, de que ele é o mandante. Então, voltando à nossa visualização. Então, fugindo da conceituação, temos então a situação fática aqui, que existe uma parte, que é a compradora ou a vendedora, e existe uma outra parte, que é comprador ou vendedora. Para facilitar, nós temos o comprador laranja e o vendedor amarelinho. Então, por quê? Porque o contrato é o conceito que expressa duas ou mais pessoas em uma relação. E nós então também temos o objeto. O objeto é um bem imóvel, é uma casa. Logo, eu tenho que o objeto é uma casa, e então eu tenho que ter algo que ligue o objeto às partes, aos contratantes, que é conhecido como nexo de causalidade. Muito bem, então aqui eu tenho o comprador, o vendedor, o objeto, o vínculo jurídico estabelecido entre os dois. Porém, a nossa análise não termina aí, porque a teoria da sede, ela pode terminar aí para estudo da natureza. Olha, se o vendedor é um comerciante ou existir um ato de comércio ou uma atividade empresária, seria um contrato empresarial. Se fosse uma relação de subordinação, um contrato trabalhista. Mas para nós, direito internacional privado, vai surgir um outro aspecto dessa situação, que é a famosa situação dimensional, espacial. O comprador fica em algum lugar, o vendedor fica em outro lugar, o bem pode ficar em outro lugar, o nexo pode ter sido estabelecido em algum lugar, e tudo isso tem uma dimensão temporal. Então, veja, para nós do direito internacional privado, nós estamos extrapolando a teoria da sede. Nós não trabalhamos somente com a análise dos elementos do conceito ou os elementos fáticos da relação conceituada juridicamente. Nós também trabalhamos tanto com a dimensão espacial como a dimensão temporal. Daí surge, por exemplo, a constatação de que eu tenho a parte A, eu tenho a parte B, eu tenho o objeto, tenho o nexo, e todos eles têm uma localização espacial. O domicílio de B, o domicílio de A, o local do objeto e o local onde foi constituído o nexo, que não está aqui no meu slide. Então, veja, retornando aqui para a nossa análise. De novo, temos o contrato de compra e venda de uma casa, que é um conceito jurídico, que nós determinamos como tendo elementos fáticos a existência de um comprador, de um vendedor, de um objeto, de um nexo, que estão localizados no espaço e localizados no tempo. Então nós temos a identificação, ou o que nós podemos chamar neste primeiro momento, a qualificação da relação jurídica. Então nós estamos procurando agora qual é a questão
de conflito de leis. Olha, estou com um problema em aferir a capacidade de uma das partes. Eu não sei se o comprador tem capacidade, a parte A tem capacidade para aquele contrato. Então, aonde está a sede do problema, da minha questão de direito internacional privado? Qual o direito que rege a capacidade? Eu não estou perguntando se o contrato é válido, eficaz. Eu estou perguntando se a parte era capaz ou não. Então, isso aí normalmente é conhecido como uma questão de fundo. Por quê? Porque eu só posso ter um contrato válido, eficaz, se as partes forem capazes. Só que o direito que rege a capacidade não necessariamente é o mesmo que rege o documento contratual, o instrumento contratual. Por quê? Eu posso ter feito que a parte A tem o domicílio em A, mas o contrato, o documento foi feito no país C. Então você tem aí a constatação de como funciona a metodologia conflitual colisional. Eu primeiro parto dos ensinamentos da teoria da sede para compreender, qualificar a relação fática que enseja consequências jurídicas, para então determinar onde está a sede do conflito de leis, para então solucioná-lo. Então aqui nós estamos vendo que o método colisional, ele é um método que inverte a subsunção jurídica. Ele não é um método que sai do direito, da norma, para o caso. Por quê? Porque a norma aplicável ainda está em questionamento. Qual o direito que eu aplico? Então, eu parto das situações fáticas e sua significação jurídica, a sua qualificação jurídica, para então determinar qual o direito aplicável. Então, o direito internacional privado, as normas colisionais, para elas serem aplicáveis, exigem que o jurista compreenda primeiro a sede do problema do conflito de leis. E ele só compreende isso a partir da análise fática da relação jurídica e sua qualificação dentro do direito. O problema é de capacidade, logo eu vou recorrer ao domicílio de A. O problema é da capacidade de B, então é o domicílio de B o direito aplicável à capacidade. O problema tem a ver com uma cláusula abusiva. Então eu estou localizando o problema no nexo, no documento, no instrumento contratual que manifesta faticamente o nexo jurídico. Então eu tenho que ir ao local da constituição, ou ao direito escolhido pelas partes, ou ao local da execução. Então isso aí é um método conflitual, que começa justamente a partir desse esqueminha básico lançado por Savigny. Então aqui nós já podemos adiantar e dizer: todo problema de direito internacional privado, todo método, toda metodologia de direito internacional privado é composta por uma etapa de qualificação e uma etapa de solução do conflito. Qualificar, solucionar. Então essa aí é a principal contribuição metodológica de Savigny e é condício sine qua non para você compreender a dinâmica da nossa disciplina. Eu não posso partir do direito para o caso por um motivo simples. Eu não sei qual é o direito. Então eu preciso compreender o caso para então determinar, através das conceituações jurídicas, da qualificação do fato no direito, para então poder determinar qual o direito aplicável ao caso. Sempre lembrando, esse método não se aplica em questões de ordem pública internacional. Professor, mas por que não se aplica? Porque, veja, eu qualifico, vamos dizer, esse contrato aí.
Vamos tirar o contrato de compra e venda de uma casa. Vamos falar de casamento, que é mais fácil. Eu tenho uma relação, um casamento entre A e B. E eu quero determinar se aquilo é um casamento, o que é aquilo. Aí eu verifico, não, aquilo é um casamento, só que tem um problema. É um casamento poligâmico. Eu tenho um árabe casado com uma brasileira, só que a brasileira é a segunda esposa e o casamento foi celebrado na Arábia Saudita. Quero reconhecer esse casamento no Brasil. Ou quero proceder com o divórcio desse casamento no Brasil. Isso não é possível. Por quê? Porque para o Brasil, pouco importa a sede do problema em caso. Casamento poligâmico não é reconhecido no Brasil, é contra o princípio da ordem pública internacional brasileira. Então é contra aquilo que o Estado, na visão de povo brasileiro, considera como sendo desconforme aos seus valores, seus costumes e suas crenças. Daí você ter o princípio da ordem pública internacional como excludente do direito estrangeiro. Eu não aplico direito estrangeiro que vai contra os valores, os bons costumes, a soberania do meu país, do Brasil, no caso, a ordem pública internacional brasileira. E, de novo, esse método, a teoria da sede, ela tem um inconveniente, que é a instituição desconhecida. Como assim, professor? O que é isso? Mais para frente, nós vamos ver que a instituição desconhecida é aquele instituto que eu vejo que no direito estrangeiro existe uma regulamentação que o direito nacional não conhece, é desconhecida. Então você tem um problema, olha, o direito que eu mando aplicar, a sede da questão, é uma instituição desconhecida para o direito nacional. Posso então aplicar o que é desconhecido no direito, na jurisdição nacional? Aí, na época, Savigny vai dizer que não, porque o que é desconhecido não tem como ser aplicado. Hoje em dia, nós vamos ver que existem teorias que amenizam isso, dizendo, não, você pode aplicar na medida em que não ofenda a ordem pública internacional. Então, essa aí é a base metodológica da nossa disciplina. Qualificar para solucionar. Sem qualificação, não há solução. Sem localizar a sede do conflito de leis, não há como resolver o conflito de leis.